Olá, eu me chamo José Luiz Alves e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, com aconselhamento sistêmico individual e de casal, e também com outras formas de terapia, como Reiki e barra de Axis. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a dinâmica do tomar e o dar na relação de casal. Para começar, eu quero explicar para vocês onde se embasa esta dinâmica da qual eu quero falar com vocês na relação de casal. Compreendam, em todos os sistemas vivos, sejam naturais, sejam sociais, existe uma compensação recíproca de tendência antagônica. É semelhante a uma lei natural, ou seja, o equilíbrio entre o tomar e o dar nada mais é do que a aplicação do que acontece na natureza aos sistemas sociais. A necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar é o que torna possível o intercâmbio nos sistemas humanos. O processo é o seguinte, eu vou explicar para vocês brevemente. Por exemplo, o marido dá algo para a esposa e, consequentemente, a esposa sente-se pressionada por haver tomado, por haver recebido algo do marido. Ou seja, quando a esposa recebe algo do marido, ela perde um pouco da sua independência. A necessidade de equilíbrio surge imediatamente. E para a esposa se livrar da pressão que ela sente, ela dá algo em troca ao marido. Por precaução, ela dá um pouco mais do que recebeu, o que cria novamente o desequilíbrio. E o marido devolve novamente para ela, também por precaução, um pouco mais do que ele recebeu da esposa. E assim o processo continua. Nem a pessoa que dá, nem aquela que toma, fica tranquila. Enquanto cada um dos dois dá e toma, a troca continua sem parar. E o relacionamento também. É importante que você compreenda que esta dinâmica do dar e tomar é uma dinâmica que acontece no nível subconsciente. Não é algo que nós calculamos estrategicamente, mas acontece conosco sem que a gente se dê conta. Está ok? Isso é importante que nós compreendamos. Nós não calculamos estrategicamente como se fosse, bom, eu recebi alguma coisa, então eu vou devolver rapidinho, e eu vou devolver um pouco mais. Não é assim que funciona. É espontâneo, porque brota de dentro de nós. Como eu falei para vocês, é uma espécie de lei natural, ela é interna ao nosso ser. Na relação de casal, tudo é troca. E a troca também é tudo. O intercâmbio, ele pode ser, obviamente, de coisas materiais. Um presente, por exemplo. Mas deve, sobretudo, ser feito de gestos imateriais.
Querem exemplos? Um sorriso por um abraço, uma palavra gentil por um sorriso, uma carícia por um beijo, uma gentileza por um muito obrigado. O resultado deste intercâmbio é a felicidade do casal. Anotem bem essa frase. O resultado do intercâmbio, da troca de dar e tomar, é a felicidade do casal. A intensidade da felicidade, ela é governada pela quantidade das trocas. Ou seja, quanto mais o casal troca entre si, tanto mais intensa será a sua felicidade. Em um relacionamento de casal, essa troca é essencial para tornar possível a vida dois. Quanto mais intenso for esse intercâmbio, tanto mais se aprofunda o vínculo, a conexão entre ambos. Na linguagem de Hellinger, tanto mais firmemente o casal fica atado um ao outro. Hellinger usa a palavra Bindung, que tem o verbo binden, que é a mesma coisa que atar. Então, vincular-se é atar-se um ao outro. No entanto, qual o preço deste aprofundamento do vínculo e da conexão entre o casal? A limitação da liberdade como movimento, como independência. Quando eu tomo algo do outro, quando eu aceito algo do outro, eu restringo voluntariamente a independência dos meus movimentos, ou seja, a minha liberdade. Existem pessoas que dão com satisfação, mas não conseguem aceitar nada em troca. Você talvez é uma destas. São muitas as pessoas que elas dão com facilidade, mas aceitar em troca é uma dificuldade. E assim que recebem algo, correm para se livrar da dívida e já devolvem de novo, porque não suportam tomar. Por que não? Porque quem toma o que outro oferece se compromete com o outro. Percebem? Então, esta é a razão pela qual algumas pessoas não conseguem tomar. Desta maneira, isto que é importante que você compreenda, a pessoa que não consegue tomar segue inconscientemente a seguinte dinâmica. Prefiro que você se sinta obrigado comigo a que eu me sinta obrigado contigo. É uma dinâmica inconsciente, como falei. Dentro de nós atua esta dinâmica como se fosse um princípio que nos faz agir assim. Quando eu consigo dar e não tomar, internamente isto é porque sou movido por como se fosse uma ordem inconsciente na minha mente que eu não me dou conta, que diz assim: prefiro que você se sinta obrigado comigo do que eu me sinta obrigado contigo. Quando em um relacionamento de casal existe esta dinâmica em um dos cônjuges, o efeito mais frequente é aquele cônjuge que só toma e não consegue dar, ele não consegue dar porque o outro não consegue aceitar, obviamente, né? Portanto, esse cônjuge que só consegue tomar e não consegue devolver, ele se sinta endividado. E uma vez que existe o sentimento de culpa em decorrência de só
conseguir tomar e não conseguir devolver, isto gera nele esse sentimento de dívida, e esse sentimento de dívida leva a abandonar a relação. Sim, em muitas separações, quem abandona a relação não é quem deu muito, e sim quem recebeu demais. A dívida gera culpa. Como a pessoa não consegue pagar a dívida, ela vai embora. Sim, você deve conhecer casos em que a pessoa diz assim: eu dei tudo para ela. Tudo, tudo, sempre. E agora foi embora, ingrato. Sim, quando você dá demais, você está mandando embora a outra pessoa da sua relação. Percebe como isso é grave, como isso é importante compreender para evitar o que nós não queremos que aconteça? Existem casais em que um dos cônjuges, e às vezes acontece, né, os dois, não suporta a proximidade e a intimidade. Em relacionamentos como estes, o intercâmbio do dar e do tomar fica reduzido. Neste caso, a sensação de liberdade cresce. Para quem, não toma, para quem só dá, ele se sente livre, porque não sente obrigação com o outro. Porque o que me compromete com o outro é quando tomo, quando eu aceito que o outro me dá, e não quando eu dou. Então, quando um dos cônjuges só consegue dar e não tomar, neste cônjuge, a sensação de liberdade cresce, mas ao custo da redução da conexão. Assim, quem deseja um relacionamento está defrontado com uma escolha. Ou essa pessoa se decide por um relacionamento conectado e sacrifica um pouco da sua liberdade, ou então ela se decide por preservar sua liberdade e sacrifica a conexão e a intimidade. Eu posso assegurar para você, se você for a pessoa que escolhe a segunda alternativa, a chance é muito grande de sua relação acabar. Numa relação em que você não suporta, um dos dois não suporta receber, tomar do outro, a chance dessa pessoa ter um relacionamento que acaba é muito grande. E vai acabar indo embora quem só tomou e não aquele que sempre deu demais. O intercâmbio de dar e tomar em um relacionamento de casal promove a realização do maior dos desejos humanos, a felicidade. No entanto, a felicidade que tanto desejamos não é algo pronto que cai do céu. Ela vem a nós através daquilo que fazemos, vem a nós através das nossas ações. Consequentemente, compreenda, ela requer de nós um aprofundamento no intercâmbio do dar e tomar, um aumento na quantidade das trocas. Isto implica numa renúncia à independência. Ou seja, os dois devem dar e tomar de modo equilibrado, e não apenas um deles tomar e outro dar. Consequentemente, quando eu aprofundo a troca recíproca, eu me exponho a outra pessoa. Eu renuncio à minha dependência. Quem está em um relacionamento ou quem está em busca de um relacionamento precisa ter claro o seguinte:
O êxito de um relacionamento não acontece sem exposição ao risco. O êxito de um relacionamento não acontece sem exposição ao risco. Se eu quero preservar a minha liberdade, a minha independência, para isto eu evito tomar, eu evito aceitar o que o outro me oferece, você fica livre, mas você não se compromete. Se você só toma e não consegue devolver ao outro, você se endivida. Cuidem desses dois extremos. Trocas equilibradas, em que ambos dão e ambos tomam, têm todas as possibilidades de êxito. Trocas nas quais só um dá e outro só toma, tem grandes chances de acabar. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Fico grato por sua companhia. Curta o nosso canal, compartilhe o link desse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo.